Vocês já imaginaram presenciar um barco aparentemente se movendo sozinho? Ou até mesmo presenciar um incrível resgate de 2 elefantes afogados? Pois é, no vídeo de hoje vamos mergulhar em 10 momentos chocantes que ocorreram bem no meio do oceano. São histórias que vão surpreender vocês. Número 10. Assalto à baleia. Quando você está viajando para um local conhecido por ser ponto de encontro das baleias, é sempre emocionante esperar para ver se você terá a sorte de encontrar uma durante a viagem. Mas, diferentemente dos assaltos que estamos acostumados a ouvir, esses assaltantes são, na verdade, as brincalhonas baleias jubarte em Maui. O fenômeno conhecido como assalto à baleia ocorre quando uma baleia se aproxima muito de um barco. Nessas situações, o barco é obrigado a parar e esperar a baleia sair da área antes de poder continuar a viagem. Por causa desses incidentes, as pessoas começaram a chamar esses encontros de assalto à baleia. No entanto, ao contrário dos assaltos convencionais, as pessoas que são assaltadas por baleias geralmente ficam incrivelmente felizes com a presença delas. As baleias estão acostumadas com barcos e humanos, e às vezes, podem até ser muito amigáveis. Elas podem nadar ao redor do barco e mostrar seus movimentos, trazendo alegria para todos a bordo. Neste caso específico, um grupo de pessoas estava extremamente emocionado quando o momento tão esperado finalmente chegou. Uma baleia jubarte apareceu ao lado do barco, e uma mulher ficou tão feliz que não conseguia conter sua empolgação, pulando para cima e para baixo de alegria. A baleia amigável levantou a cabeça acima da superfície várias vezes, e de fato, parecia estar se apresentando para as pessoas no barco. Às vezes, sua nadadeira dorsal aparecia, e os passageiros tiveram a sorte de vislumbrar sua cauda. Mas a coisa favorita que a baleia fazia era sorrir para a câmera. Número 9. Orca brincando com um veleiro de aço. Alguns animais são conhecidos por serem brincalhões e gostarem de tocar ou mover coisas ao seu redor. Eles simplesmente adoram se divertir com qualquer objeto que encontram no ambiente. No entanto, as pessoas em Comex Bay, na Colômbia Britânica, ficaram completamente chocadas quando testemunharam uma orca brincando com um veleiro. Os donos do veleiro ficaram extremamente preocupados quando não conseguiram encontrar a embarcação no local onde a tinham ancorado inicialmente. O desespero começou a tomar conta, com eles olhando ao redor e perguntando a todos se tinham visto o barco deles. Foi então que, finalmente, avistaram o veleiro no oceano, próximo a um veleiro maior. As pessoas que estavam no local informaram que o barco estava se movendo por conta própria. Parecia que estava sendo puxado por algo invisível. Felizmente, alguém percebeu esse estranho incidente e registrou o que estava acontecendo. O veleiro estava realmente se movendo, mesmo sem ninguém a bordo. E não estava simplesmente à deriva na água, pois parecia estar sendo puxado por algo desconhecido. Eventualmente, o culpado foi revelado, uma orca brincalhona. A orca aparentemente havia agarrado a linha da âncora do veleiro e começou a puxá-lo como se fosse um brinquedo. Essa criatura brincalhona estava arrastando o veleiro para onde ela quisesse, criando um fenômeno bizarro que ninguém esperava presenciar. Número 8. Baleias jubarte e uma performance musical. Sabemos que as baleias jubarte de Maui têm encantado e entretido os visitantes há muitos anos. Mas desta vez, uma mulher decidiu proporcionar um entretenimento diferente para essas baleias. Ela trouxe seu violino e começou a tocar no barco. A música que ela escolheu tocar tinha um registro mais baixo, imitando as canções tradicionais do país de Gales. E o que aconteceu em seguida foi simplesmente mágico. As baleias começaram a se aproximar de uma maneira muito diferente do que costumam fazer. Elas lentamente se aproximaram do barco e pararam a poucos metros de distância da musicista. Ao contrário do seu comportamento usual de nadar ou rolar, elas apenas permaneceram imóveis, ouvindo atentamente a música que estava sendo tocada. É incrível como a música pode ter um impacto profundo nos seus ouvintes, e até mesmo os animais podem apreciar essa maravilhosa forma de arte. As baleias, em particular, têm uma inclinação musical impressionante. Os cientistas já ouviram suas assustadoramente belas canções debaixo d'água. Acredita-se que as baleias cantam como uma forma de comunicação e até mesmo como um hobby. Essas criaturas são extremamente inteligentes, e o fato de demonstrarem amor pela música mostra que elas podem ser mais parecidas conosco do que imaginávamos. Número 7. Golfinhos nas Maldivas.
Imaginem só a cena, essas pessoas estavam navegando nas águas cristalinas das Maldivas quando, de repente, parecia que elas tinham tropeçado em uma festa gigantesca de golfinhos. E não eram apenas um ou dois golfinhos, era um verdadeiro pod, contando provavelmente com centenas desses animais incríveis. Os golfinhos nadavam ao redor do barco, saltando graciosamente para fora da água. Era um espetáculo de tirar o fôlego. E o mais fascinante era que eles apareciam e desapareciam em intervalos aleatórios, como se estivessem se divertindo em uma dança sincronizada. Os golfinhos são animais altamente sociais, por isso não é surpreendente que eles costumem viajar em pods. O tamanho médio de um pod varia de 2 a 30 indivíduos, mas em ocasiões especiais, grupos maiores podem se formar quando diferentes pods se unem para acasalar ou caçar juntos. No entanto, avistamentos como esse são bastante raros, já que os pods geralmente se separam após o término de uma atividade específica. Portanto, presenciar um espetáculo tão grandioso e harmonioso como esse é realmente uma experiência única. Número 6 Leões marinhos na Baía de Jurien, na Austrália Ocidental. Imaginem só a cena, turistas estavam mergulhando com snorkel na baía, quando presenciaram um momento verdadeiramente afetuoso entre os leões marinhos. A filmagem nos leva a acompanhar um majestoso leão marinho nativo da Austrália nadando nas águas rasas da baía. Provavelmente uma fêmea, ela apresentava uma coloração cinza claro com um ventre de cor creme. Após um momento, outro leão marinho se juntou a ela e nadaram juntos em direção à superfície. Foi então que eles começaram a pressionar seus narizes juntos, como se estivessem se beijando, enquanto emergiam para respirar debaixo d'água. É um momento simplesmente adorável de conexão entre esses animais marinhos. No entanto, é importante ressaltar que os leões marinhos não se beijam da mesma maneira que os humanos. O comportamento que estamos testemunhando é na verdade chamado de respiração de troca de respiração. Essa troca é uma forma que os leões marinhos utilizam para cheirar e reconhecer uns aos outros, além de ajudar a fortalecer seus laços. Durante a respiração de troca de respiração, eles pressionam seus narizes juntos e inalam o ar exalado um pelo outro. Isso permite que troquem odores e os ajuda a se identificar e construir relacionamentos. É um comportamento comum e uma forma encantadora de demonstrar carinho entre os leões marinhos. Número 5 Interação um tanto peculiar entre um polvo e um peixe. As imagens capturadas nos levam ao mundo subaquático, onde um polvo estava tranquilamente aproveitando seu dia em sua casa, estrategicamente misturando-se aos corais e ao redor de detritos oceânicos, junto a uma solitária estrela do mar. Tudo parecia calmo até que um peixe se aproximou um pouco demais. Do nada, um dos braços do polvo deu um soco rápido no peixe, surpreendendo-o e fazendo com que se afastasse rapidamente. Foi uma cena hilária, mas nos resta a pergunta: por que o polvo socou o peixe? Os polvos são cefalópodes conhecidos por sua dieta que inclui camarões, caranguejos, amêijoas, caracóis, peixes pequenos e até mesmo outros polvos. Eles são animais solitários e territoriais, e atacarão outros animais que invadam seu espaço, considerando-os como uma competição por recursos e alimentos. Um estudo recente descobriu que os polvos às vezes socam os peixes quando estão com raiva, famintos ou até mesmo sem motivo aparente. Em algumas espécies, os polvos podem caçar em colaboração com peixes, mas ainda assim podem virar contra seus aliados temporários quando se sentem ameaçados. No caso do peixe que se aproximou do polvo, provavelmente foi uma forma do polvo mostrar sua autoridade e estabelecer seu domínio na área. Porém, às vezes, os polvos simplesmente socam os peixes por puro rancor ou mau humor. Os peixes no vídeo certamente não fizeram nada para provocar a reação do polvo. Afinal, todos temos aqueles dias de azar, não é mesmo? Número 4. Interação entre um homem e uma baleia beluga brincalhona. Sabemos que muitos animais, como os cães, adoram brincar de buscar. Com um pouco de treinamento, eles aprendem a recuperar objetos e trazê-los de volta aos seus donos. É um exercício positivo e divertido para nossos queridos animais de estimação. Mas o que aconteceria se essa brincadeira fosse com uma baleia beluga? Bem, é algo bastante incomum, já que as baleias belugas que vivem no oceano geralmente não interagem dessa forma com as pessoas. No entanto, esta baleia beluga em particular é um caso especial. Essa baleia beluga costumava viver em cativeiro antes de ser encontrada e libertada para nadar livremente na natureza.
Não sabemos ao certo de onde ela veio ou como acabou na natureza, mas uma coisa é certa, ela é extremamente amigável com os humanos e sabe executar alguns truques impressionantes. E o que torna essa baleia beluga ainda mais especial é que ela sabe brincar de buscar. O vídeo que capturou esse momento único mostra um homem jogando uma bola inflável para longe e a baleia beluga nadando até ela para recuperá-la. Com habilidade, ela segura a bola com a boca e retorna nadando em direção ao barco para entregá-la. Claro, houve momentos em que a bola escorregou de sua boca, mas a baleia beluga não desistiu. Ela se virava para o ponto onde a bola caiu, recuperava-a e continuava seu caminho. E quando finalmente chegava ao lado do barco, soltava a bola com cuidado. Número 3. Em resgate envolvendo um pombo em apuros. Esse pombo estava tendo um dia realmente ruim. De alguma forma, ele se encontrou muito próximo da água e, sem perceber, estava se afogando no meio do oceano. Mas eis que surgem os heróis da história, os surfistas. Eles avistaram a situação desesperadora do pombo e decidiram agir. Apesar de uma tempestade se aproximando, o surfista sabia que era arriscado tanto para ele quanto para o pássaro continuarem naquele local. Determinado, o surfista remou em direção ao pombo, que batia freneticamente suas asas. As ondas turbulentas tornavam o resgate ainda mais desafiador. A cada vez que o surfista estava prestes a alcançar o pássaro, uma onda gigante os separava novamente. Mas isso não o fez desistir. Com perseverança e habilidade, o surfista conseguiu se aproximar do pombo. Sua prancha ficou bem ao lado do pássaro, que, felizmente, ainda tinha forças para saltar para ela. Juntos, o surfista e o pombo remaram em direção à costa, onde finalmente estariam seguros. Número 2. Em avistamento improvável no mar. Na superfície da água, eles avistaram algo que parecia uma cabeça se aproximando. No início, não tinham certeza se era uma pessoa ou algum tipo de animal. Conforme o barco se aproximava, eles ficaram surpresos ao descobrir que se tratava de 2 cervos. A situação era realmente incomum, já que os animais estavam tão longe da terra firme e pareciam não se importar com isso. Não pareciam estar preocupados ou procurando uma maneira de voltar à segurança da costa. Diante dessa situação, os pescadores decidiram agir e resgatar os cervos. Um dos homens pulou na água, segurando uma corda, e nadou em direção aos cervos. Com habilidade e cuidado, ele conseguiu deslizar a corda ao redor do corpo de um dos cervos. Em seguida, os homens puxaram a corda e içaram o cervo a bordo do barco. Mas o resgate não acabou por aí. Os pescadores também tentaram capturar o segundo veado, porém, isso se mostrou um desafio ainda maior. O cervo era um nadador surpreendentemente rápido e o homem que tentava pegá-lo teve dificuldades em acompanhá-lo. Apesar dos obstáculos, os pescadores perseveraram e, finalmente, conseguiram resgatar também o segundo veado. Foi um momento de grande emoção e alívio para todos a bordo. O resgate dos cervos demonstra a compaixão e a determinação dos seres humanos em ajudar os animais em apuros. Número 1. Em resgate de elefante. Essas criaturas enormes provavelmente foram arrastadas pela corrente enquanto atravessavam uma lagoa. Isso mostra o quão poderosa a água pode ser, até mesmo os elefantes podem se tornar suas vítimas. Assim como no resgate dos veados, cordas foram utilizadas para ajudar os elefantes. No entanto, a diferença neste resgate foi que os elefantes não puderam ser carregados a bordo de um barco, devido ao seu tamanho. Em vez disso, a marinha do Sri Lanka entrou em ação e rebocou os animais utilizando seus barcos, guiando-os em direção à costa. Os elefantes estavam assustados com toda a situação, mas não tiveram outra opção senão confiar nos homens que estavam ajudando. Quando o barco se aproximou da praia, a água já estava rasa o suficiente para os elefantes conseguirem caminhar por conta própria. Os homens removeram as cordas dos animais e permitiram que eles seguissem em direção à costa, livres e em segurança. É incrível como podemos presenciar coisas tão extraordinárias no meio do oceano. Vocês já tiveram algum encontro inesquecível no mar? Contem pra gente nos comentários abaixo. E não se esqueçam de conferir outros vídeos incríveis que estão aparecendo na tela agora. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá, um grande abraço.